Do capítulo 5, versículo 15 ao versículo 19, Levíticos nos dá uma instrução muito importante. Moisés recebe ordens do Senhor seguinte a algumas coisas que deveriam ser feitas em função do povo para quando pecasse. E uma das instruções foi que o povo deveria ofertar caso cometesse algum pecado contra o Senhor. Mas não era algo comum, não era uma oferta qualquer, era uma oferta especial. Era a oferta de um cordeiro para pedir perdão a Deus, porque se eles tivessem cometido ou esquecido de entregar algum tipo de oferta ao Senhor. Então fosse um pecado voluntário ou involuntário. Foram instruções específicas. E meditando nisso que o Senhor falou comigo essa manhã através dessa palavra, eu chego a seguir instruções. Primeiro, não se trata só de pedir perdão, mas também em restaurar o dano que foi causado. Às vezes nós ofendemos ou pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. Apenas deixamos passar e pedimos perdão de forma assim, pouco comprometida. E aqui está dizendo ainda mais. Aqui está mostrando que se nós quebrarmos um princípio, estamos quebrando um altar. E que esse altar precisa ser resolvido diante de Deus. Outra curiosidade, mesmo sem consciência do erro ou sem consciência de ter pecado, era considerado uma culpa grave e ela deveria ser retratada. O que eu aprendo? O tempo da ignorância não vai anular a nossa responsabilidade diante de Deus. Aqueles pecados que nós cometemos, até mesmo lá no tempo da ignorância, e que muitas das vezes a gente fala, Deus não vai levar em conta, e a gente usa muito isso para falar, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, eu não sabia isso, Deus não leva em conta. Está mostrando que leva sim, nós temos que ter responsabilidade, porque isso não vai a nós diante de Deus, sabe por quê? Porque se eu não sei, eu devo procurar saber, eu devo procurar entendimento daquilo que eu ainda não sei. A importância do mediador. Antes o povo tinha um sacerdote. Era ele que matava o cordeiro, era ele quem levava até o Senhor essa oferta, esse sacrifício e pedia perdão. Hoje nós temos o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Naquele tempo, o povo recorria ao sacerdote. Nós temos o privilégio de recorrer a Jesus Cristo, porque ele é o nosso sacrifício perfeito e sem defeito algum. Essa mediação entre Deus e os homens, ela é necessária. Mas eu aprendo aqui que ela só pode ser feita através de Jesus. Naquele tempo, ela só poderia ser feita através do sacerdote. Hoje, Jesus é o nosso sacrifício. Mesmo que o povo errasse intencionalmente ou sem intenção de errar, esse erro não importava se ele era pequeno ou era grande. Ele precisava ser tratado com severidade, e ele era tratado com severidade na entrega. Não havia meio sacrifício. O sacrifício para quem fez um pecado grande intencional ou descobriu que durante a caminhada, sem intenção, sem perceber, havia pecado. Nós também cometemos os mesmos pecados sem intenção de pecar. Quando por ações, por atos, por omissões ou por comissões nós falamos, pensamos alguma coisa indevida. Esse pecado, mesmo sem querer, ele deve ser tratado com a mesma severidade, ou seja, deve ser tratado por Deus. Jesus, como o Cordeiro perfeito e sem defeito, ele foi o nosso sacrifício perfeito. Ele se sacrificou para pagar os nossos pecados e para anular as nossas culpas, conscientes e inconscientes. O que eu aprendo aqui? Enquanto a lei exigia uma restituição, porque o cordeiro ele era comprado de acordo com uma tabela de ofertas que existia no templo, ok? Só que Jesus veio, pagou tudo e nele nós encontramos graça e perdão. Agora, a restituição ela já aconteceu automaticamente, porque Jesus nos restituiu ao Pai. E o seu sacrifício foi por amor, trouxe perdão, trouxe graça. O texto nos ensina a importância de assumirmos responsabilidade pelos nossos atos e também nos ensina a reparar
os altares quando eles são quebrados. Nos ensina também a fazer a reparação quando nós ferimos alguém. Deus leva a sério o seu pecado, mesmo sem intenção. Então, ele envolve uma restauração. Cristo cumpriu o papel da oferta pela nossa culpa. Agora nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, restaurar o que foi quebrado, buscar perdão na presença do Senhor, reconhecer os nossos, não esconder e saber pedir desculpas e pedir perdão. Quando você se sentir culpada, não viva condenada. Busque a Jesus Cristo. Ele já pagou o preço da sua dor. A palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sobre você não tem mais nenhuma condenação. O sacrifício foi perfeito, mas exige uma nossa nos dias de hoje, para que nós possamos dar testemunho e validar esse sacrifício nas nossas vidas. Deus me ensina aqui que nós devemos viver com consciência, com responsabilidade, conciliação. Quando você machucar alguém, ou mesmo se sentir machucado, espere que o tempo resolva, porque o tempo não resolve nada. Precisa de uma ação direta para que as coisas sejam resolvidas.